Agradecer a presença da Sandra, mais um orador que se junta à nossa lista já de cerca de 25 oradores que graciosamente disponibilizam o seu tempo. Como sabem, nós não pagamos aos nossos oradores, não é? Somos muito maus nessas coisas. Enganaram. Como sabem, estes sharings não têm apoios de creme, nem nada disso, por isso vive à custa daquilo que é a boa vontade dos oradores que aceitam este nosso desafio de, em cerca de 20, 30 minutos, apresentar um conceito e depois estarem disponíveis durante cerca de 40 minutos para interagirem com a plateia. No fundo, o que nós queremos aqui é que seja um diálogo sobre um tema concreto escolhido pelo orador. Só uma nota pessoal minha, eu sou grande fã daquilo que a Sandra faz, grande fã. Eu acho que nós temos, quer da parte das empresas, quer da parte da administração pública, uma grande responsabilidade para com os cidadãos e cada vez mais, e temos sentido muito agora neste tempo de troika, como se costuma dizer, que as empresas as empresas e o Estado estão cada vez mais em trincheiras, no fundo, a dificultarem aquilo que é a sua interação com os seus públicos, não é? E termos uma linguagem clara faz com que todos sejamos melhores cidadãos e cidadãos mais informados e mais conscientes dos nossos direitos, quer do ponto de vista da relação com a administração pública, quer do ponto de vista com as empresas. Por isso, muito obrigado. Está bem? Prazer. Obrigada pelo convite. Eu vinha no caminho a pensar o que é que vos havia de dizer, mas eu acho que faz sentido dividir isto em duas partes. Primeiro, falar-vos um bocado da minha experiência enquanto empreendedora, enquanto pessoa que decidiu arriscar e criar uma empresa a partir de uma ideia um bocado diferente e inovadora para o nosso país, e depois então falarmos de como é que isto pode ser importante para vocês, esta coisa que eu faço, da clareza, da simplificação, como é que isto pode ser importante para vocês que também estão a criar empresas com base em novas ideias, muitas vezes. Então, brevemente falarmos um bocadinho do meu percurso. Abreviando o meu percurso, eu fiz Psicologia na universidade, tinha tentado fazer Engenharia, portanto, os que são engenheiros aqui, já fui do vosso grupo, mas foi só durante 6 meses, fugi, fiz Psicologia. Passado uns tempos fui para a Inglaterra, aprendi a fazer animação, tem tudo a ver, bonecos, artes, coisas assim, voltei, acabei Psicologia e, como vocês dão para ver pelo percurso, eu andava completamente perdida nisto tudo. Durante uns tempos, em Inglaterra ainda fui terapeuta, eu acho que foi aí, estava a fazer terapia aos outros, mas eu fui-me encontrando também e deixei-me estar durante, para aí, uns 3 anos a ser terapeuta, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Depois apertaram as saudades, decidi voltar para o sol, voltar para casa e tentei ser terapeuta em Portugal. E é uma coisa muito engraçada, os portugueses têm uma ideia de terapia que é completamente mundial. Se calhar não devia falar neste senhor hoje. Completamente americana e virada para a psicanálise, que é uma coisa muito de irem à terapia e começarem a desabafar, que não era nada o tipo de trabalho que eu fazia. Portanto, vir ser terapeuta ou Woody Allen para Portugal não foi uma coisa que me agradou muito. Eu rapidamente procurei outros caminhos. E foi aí que me bateu aquela ideia da simplificação. Porquê? Porque quando eu cheguei a Portugal, eu tinha sido tradutora, também fiz isso durante 10 anos, fui tradutora e estava muito sensível às questões da comparação entre o inglês e o português. E cheguei a Portugal e comecei-me a deparar com documentos que eu não queria acreditar. Eu, quando comparei o meu contrato de trabalho, eu trabalhei durante um ano na Santa Casa de Lisboa, o meu contrato de trabalho português com o meu contrato de trabalho inglês, que eu guardei os dois, não dava para acreditar. O inglês tinha, pai, 3 páginas e eu percebia tudo, desde quais eram as minhas folgas, o meu direito a férias, quanto é que eles me iam pagar de reforma quando eu acabasse de trabalhar para eles, tudo. O contrato português tinha imensas páginas e eu não percebi nada. Remetia-me para o código do não sei quê, remetia-me para a lei do não sei quê. Eu, no fim de ler aquilo tudo, eu fiquei a pensar, no que é que eu meti? Não faço ideia. E depois não era só o contrato, era tudo. Eu fui ao banco, abri conta, pediam-me coisas estranhíssimas, pediam-me para assinar fichas, formulários, não percebia nada daquilo, aluguei casa, a conta da eletricidade, mais uma vez, comparava com o que eu estava habituada em Inglaterra, não percebia nada daquilo e comecei a pensar, está aqui alguma coisa que isto está-me a começar a incomodar. Depois tentei ser psicóloga, como vos disse, terapeuta, não gostei, pensei, isto está mesmo a começar a incomodar, porque é que isto me incomoda tanto? E um dia eu pus-me a pensar, caramba, então eu fiz
escola, 12 anos. Universidade, nem vou-vos dizer quantos anos é que eu fiz de universidade, mas vamos imaginar que foram só 5. 5 anos. E depois pensei, então, e eu não percebo isto, depois deste andar aqui este tempo todo na escola. Li um artigo de jornal que dizia uma vez que a maior parte dos portugueses tinham até ao 5º ano de escolaridade, acho que eram 60 e tal %. E pensei, bem, isto é uma grande injustiça. Isto é uma injustiça brutal. Se eu não percebo, as outras pessoas também não percebem. A grande maioria não percebe. E se não percebe, não consegue fazer uma série de coisas. E foi aí que o que eu tinha visto lá em Inglaterra, do selinho, este documento está escrito em linguagem clara, que na altura me tinha chamado tanta atenção, eu pensei, isto é que é. O meu extrato bancário está em linguagem clara. A minha conta de eletricidade está em linguagem clara. E é verdade. Eu percebo, está mesmo. Aquela sementinha que tinha ficado lá, não sei quantos anos atrás, começou a germinar e eu comecei a pensar, e se houvesse uma coisa assim em Portugal? E se houvesse um movimento que ia ter com as empresas, ia ter com o Estado e dizia, façam lá melhor. Se eu não percebo e tenho tantos anos de escola, a Dona Alice, que era a minha vizinha quando eu morei em Alfama, a Dona Alice tinha a 4ª classe, chamava-me para tudo. Recebia uma conta, chamava-me para eu ler. Recebia uma carta do hospital, chamava-me para eu ler. A Dona Alice não percebia nada. A minha avó não percebia nada. Às vezes a minha mãe, que tinha formação superior, essas coisas todas, também não percebia nada. Estava aqui alguma coisa que não estava bem. Então, fui ter com o meu patrão e despedi-me. E mandei-me à vida. Fui fazer a português claro. Fui ter com o senhor em Inglaterra, tinha feito um movimento de inglês pela linguagem clara e disse, olha, vou arriscar, vou fazer uma coisa igual em Portugal. E este senhor é muito engraçado. E ele disse, olha, não estamos nos anos 70. E eu tentei, sim, eu sei. Ele, não, isto quer dizer, tens de pensar na tua abordagem. Nós começámos isto nos anos 70, nós fizemos uma abordagem de guerrilha. E eu super excitada, é? E ele, pois, mas não vai resultar, não faças isso. O que é que eles tinham feito? Eles tinham pegado em caixotes com cartas, com formulários, levavam para a frente do Parlamento e pegavam fogo àquilo e dançavam à volta e não sei o quê. Eu fiquei super entusiasmada com a ideia, mas ele disse logo, não faças assim, não faças assim. O que tu tens que fazer é ir ter com as organizações e dizer, eu sei que vocês não sabem fazer isto, mas eu estou aqui para vos ajudar. Por um lado, dizer-lhes, isto está muito a mal, isto é altamente injusto para a maior parte da população, mas eu sei que vocês não sabem fazer, mas eu ajudo. Eu pensei, ok, está bem, não deve ser tão engraçado, mas vamos lá por aí. E então ele ensinou-me como fazer, durante uns tempos, andou-me a treinar, e eu comecei a bater às portas. E é aqui que entra a parte do empreendedorismo. Sabe aquela parte de bater às portas durante imenso tempo? Ok. Eu comecei a português claro em 2007, para ir em maio. Em dezembro ainda eu andava a bater às portas, ainda nenhuma porta se tinha aberto. Eu não fiz um tostão durante o primeiro ano. Também deve ser um cenário que vocês conhecem. Como é que se vive sem fazer um tostão? Ideias? Ninguém tem essa experiência? Pais. À conta dos pais, exatamente. À conta dos pais, à conta de namorada, à conta dos amigos, toda a gente que nos quiser ajudar. E porquê é que eles nos ajudam? Já não tem remédio, não nos vão deixar morrer à fome, não é? Mas depois porque nós temos uma ideia com valor e as pessoas à nossa volta, tanto nos ouvirem falar daquilo, às tantas começam a acreditar também na nossa ideia e são os primeiros a apoiar-nos. Portanto, 7 meses, pimba, sem fazer um tostão. E batia muitas portas interessantes. Batia portas onde diziam, você é maluca, isso nunca vai pegar, isso não interessa nada. Não eram a maioria, eram a minoria. A maioria eram organizações do Estado, por exemplo, a Segurança Social, depois veio a ser o nosso primeiro cliente, que diziam, isso é super importante. E eu, mas nós nunca pensámos nisso e não temos orçamento, volte no próximo ano. Ok, está bem, já melhor, é melhor que um não é? Volte no próximo ano, era bom, eu voltava sempre. E o que foi acontecendo foi aos poucos, fui plantando as sementinhas, batia numa porta, deixava lá uma sementinha, batia noutra porta, deixava lá outra sementinha e aquilo às tantas começou a dar resultado. Claro que os primeiros projetos foram coisas muito pequeninas, praticamente insignificantes. Porquê? Porque eles não conheciam o produto, não sabiam se aquilo ia resultar, estava tão fora daquilo que estavam habituados a fazer que não queriam arriscar com grandes coisas, então mandavam-nos fazer uma carta. E eu punha ali toda a minha alma naquela carta. Por exemplo, na Segurança Social foi muito giro. Vocês sabem o que é o complemento solidário para idosos? É um subsídio, por exemplo, uma pessoa idosa que tenha pouco dinheiro e que a família à volta também não tenha dinheiro para ajudar, vai lá à Segurança Social e prova que está de facto numa situação difícil e eles dão-lhe um complemento, dão-lhe mais algum dinheiro para a pessoa se orientar. Não é muito, mas pronto. E eles estavam a lançar isto para as pessoas acima dos 69 anos e tinham uma carta que era inacreditável. Além de ser toda ela linguagem jurídica de uma ponta à outra, estava impressa numa letra que eu não sei se vocês conhecem, que é o Arial Narrow, ou seja, Arial estreitinho,
em ponto 6, ou seja, para pessoas acima dos 69 anos. Então o trabalho que nós fizemos foi simplificar aquilo tudo, pôr uma letra grande para as pessoas perceberem que aquilo era com elas e tudo mais. E quando devolvemos a carta à Segurança Social, o que é que eles disseram? Nem pensar. Então você diz aqui em preencher os papéis. Pois, as pessoas falam em preencher os papéis. Nem pensar, isto não pode ser assim. Manda para o diretor, manda para o outro diretor, vai até ao administrador lá em cima que diz: então, mas não é assim que as pessoas falam, preencher os papéis? Então, enviem. E vai outra vez cá para baixo até a impressão e saiu, e foi o nosso primeiro grande sucesso. Mas pronto, aos poucos as oportunidades foram começando a surgir de fazer este trabalho que é simplificar, pegar em documentos difíceis, complicados e torná-los simples para as pessoas perceberem, de facto. Foi duro, foram muitos anos, como vos disse, a bater às portas, a tentar convencer. De repente, quando já tínhamos a administração pública mais ou menos convencida de que isto era importante, que era um dever da administração pública comunicar em linguagem clara, fazer com que as pessoas que estão do outro lado consigam perceber os seus direitos, como o Celso dizia há bocado, mas também os seus deveres, que há aqui um equilíbrio que é importante, porque, por exemplo, se eu não perceber os meus deveres em relação às finanças, naquelas cartas, aqueles e-mails maravilhosos que eles mandam, que a gente fica: o quê? Não percebi o quê? Não é? Se eu não perceber, não vou conseguir responder a tempo. Portanto, está aqui este equilíbrio. Quando a Segurança Social e as finanças, essa gente toda já estava a começar a pensar que era importante fazer isto, de repente, começam os anos da Troika, acaba-se o dinheiro e não há mais investimento nenhum do setor público nesta área. O que é uma pena, mas isto é uma roda e continuará a rodar, certamente. No setor privado também foi difícil, mas foi engraçado. Começámos a trabalhar com bancos e seguradoras. Porquê? Porque foi naquela altura da crise do crédito, crise financeira, os bancos e seguradoras pensaram: ninguém acredita em nós, já ninguém confia em nós. E então acharam que simplificando algumas das comunicações seria uma boa maneira das pessoas ganharem um bocadinho mais de confiança. E foi por aí que a gente começámos a trabalhar cartas, alguns documentos um bocadinho mais complicados. Nunca nos deixaram de trabalhar contratos, pelo menos em Portugal já fizemos contratos, mas foi para outros países, que é aquela área sempre em que acham que aqui ninguém mexe, aqui não se pode mexer, aqui fica obscuro, mas assim é que tem que ser. Isso também há de mudar com o tempo. Portanto, começámos com os bancos e com os seguradores e depois fomos andando para as telecoms e por aí afora. Ou seja, foi um percurso interessante, está a ser um percurso interessante. Começou em 2007, aquele grande esforço de comunicar uma ideia que ninguém conseguia perceber à primeira, e é aí que eu já vou falar convosco sobre que o importante é comunicar essas ideias com clareza. Até agora, que somos 7, 8 pessoas, 7 mesmo a tempo inteiro e depois um formador que trabalha connosco em part-time. Estamos a crescer, estamos a dedicar-nos cada vez a áreas mais complementares, porque inicialmente nós trabalhávamos só a questão da linguagem, dos textos serem claros, e agora estamos a trabalhar muito mais o digital, os sites, essas coisas todas, sempre nesta ideia de simplificar e clarificar. E há de continuar a ser uma aventura por aí afora, estas coisas são assim. Se calhar daqui a 1 ano ou 2 somos 20, para mim é uma grande dor de cabeça, mas é um problema que toda a gente quer chegar lá e chegar a tê-lo, não é? Agora, porque é que esta questão da clareza pode ser importante também para as vossas ideias de negócio e para os vossos startups? A minha experiência inicial era quando eu chegava a algum lado para falar da Português Claro e daquilo que nós fazemos, as pessoas ficavam: então, mas isso é tradução? Não, não é tradução. Então, mas isso é... O que é que vocês fazem? E eu comecei a chegar à conclusão que eu não posso começar a conversa por aqui. Tenho que lhes falar de exemplos, tenho que lhes contar histórias. E então começava-lhes a dizer: lembra-se da última carta das finanças que recebeu? Ei, nem me falo nisso, não percebi nada. Pois, se nós tivéssemos tocado nessa carta das finanças, já tinha percebido. Ah, então é isso que vocês fazem. Então, quando eu receber uma carta muito má, posso mandar para vocês? Não. Não é bem assim que isto funciona. Depois tive que arranjar outra história para contar. Não. Nós trabalhamos com as empresas, porque assim escrevemos uma carta uma vez e beneficiamos milhares de pessoas de cada vez. E não ao contrário, não são os consumidores que têm que pagar por isto. Ah, está bem, já percebi. E por aí fora, mas mesmo assim isto ainda é um bocadinho distante. E o que eu comecei a perceber foi: eu tenho que trazer isto para a realidade, não é só da própria pessoa, mas é para a realidade das pessoas que estão à volta dela. E então comecei a contar histórias sobre isto, contar as histórias da minha avó, contar as histórias do Senhor Domingos, que era o porteiro lá do prédio onde nós tínhamos o escritório, um homem super simpático, muito interessante, que tinha aprendido a ler aos 20 e tal anos, ou seja, a literacia dele era mesmo baixinha.
Ele lia aqueles jornais desportivos, e aí tudo bem, ele dominava completamente o assunto e a linguagem é muito simples, não havia problema nenhum. Mas se tentava ler alguma coisa um niquinho mais complicada, as tais cartas do Ministério da Saúde, aquelas a dizer venha fazer uma operação, já não conseguia. Coitadinho, uma vez recebeu uma carta de um tribunal por causa de uma coisa qualquer em que o filho dele tinha andado metido, ou alguém da família tinha andado metido. O senhor ia morrendo, não é? Porque não percebia o que é que via, só lá tribunal, aquilo era um susto. Portanto, havia aqui uma série de comunicações que ele pura e simplesmente não conseguia perceber. E isto afetava a vida dele. E então, quando eu ia falar com alguém sobre este assunto, eu trazia o Sr. Domingos comigo. Dizia, olha, o Sr. Domingos é um exemplo perfeito, porque o Sr. Domingos precisava de uma operação, inscreveu-se, teve não sei quanto tempo à espera, e no dia em que chegou a carta a dizer para ele ir fazer a operação ao Hospital X, ele deitou-a fora, porque não sabia o que lá vinha escrito. Por sorte, depois pensou, não, vou levar à menina Susana, que era o que ele me chamava, vou levar à menina Susana para ela ler. E eu li e disse, Sr. Domingos, não deito fora, é a sua operação. Pronto, e cada vez mais contava histórias de pessoas que eu conhecia e que tinham sofrido com esta questão de não compreender a comunicação entre o Estado e as pessoas, entre as organizações e as pessoas. E eu acho que isto é importante também para as vossas empresas, sobretudo porque muitos de vocês, não todos eu sei, mas muitos de vocês têm ideias altamente tecnológicas, que isto entrasse aqui num mundo um bocado estranho para a maioria dos mortais. São conceitos com os quais vocês estão altamente familiarizados e que são muito abstratos, e o ser abstrato é um problema sério, porque é muito mais fácil perceber algo que é concreto, mas que são conceitos que para as outras pessoas isto não diz nada. Então como é que vocês comunicam isso? Qual é a história que vocês contam? A maior parte das empresas, quando tenta contar uma história, conta as histórias das vantagens do seu produto. E isso ainda não é bem por aí. Começam a descrever, o meu produto faz isto, o meu produto faz aquilo, vamos poupar X, vamos ganhar Y. Isso é interessante, mas isso não toca ao coração das pessoas. E por muito tecnológica que seja a vossa oferta, eu acho que vale a pena pensar que diferença é que isto vai fazer na vida de alguém, seja lá quem for, além da vossa, obviamente, mas na vida de alguém. E contar essas histórias. Muitas vezes não as conseguimos contar sozinhos, convém procurar alguém que seja capaz de nos ajudar. Mas é só a partir do momento em que conseguem ligar as vossas soluções, os vossos conceitos altamente abstratos à realidade da vida de alguém, ao cotidiano, ou a uma experiência mais ou menos excepcional que vocês possam causar ou partilhar, aí é que começa a fazer sentido. E não é só para quem compra, é para os investidores também, não é? O doutor estava a ler sobre aquela coisa nova que é o Jelly, vocês já ouviram falar disso? É uma rede social para fazer o bem. Portanto, o Bono já investiu, o Al Gore já investiu, quando é para fazer o bem eles estão sempre lá. E então, tiras uma fotografia, perguntas, o que é isto? Por exemplo, vês um bicho qualquer estranho que nunca viste, uma caminhada que estás a fazer, tiras uma foto e dizes, o que é isto? Mandas para os teus amigos, eles mandam para os amigos deles e como toda a gente gosta de fazer o bem, daí a meia hora recebes uma resposta vinda, sei lá, de Filadélfia a dizer, isso é uma lagartixa não sei quantos que já só há 5 no mundo. Pronto. Estão a ver, esta ideia de contar a história, isto é só tecnologia, mas se eu contasse só isto pela perspectiva da tecnologia, se calhar o Bono não tinha investido e o Al Gore também não é? Mas alguém soube pegar nisto e dizer que isto não é uma mistura de Instagram e Facebook, não é? Isto não é só tecnologia, isto é uma maneira de fazer o bem. E aí pronto, está a história mais ou menos já alinhavada e daí para a frente é só arranjar exemplos bonitos e fotografias bem enquadradas. Portanto, eu agora gostava de falar um bocadinho convosco sobre os vossos projetos e as vossas ideias e partilharmos aqui um bocado desta coisa do que é clareza para vocês, se vocês já estão a utilizar, se têm dificuldades nessa área, como é que as vão resolvendo, se já tiveram alguma história engraçada em que tentaram comunicar a vossa ideia e aquilo do outro lado não estava a ir a lado nenhum, como é que resolveram o problema? Acham que podemos fazer isso? Porque eu estar só aqui a falar é um bocado... Eu posso, se calhar, lançar uma primeira questão. Eu muito recentemente recebi uma carta das finanças que dizia assim, cobrança coerciva. Ai. Eu percebi aquilo. Quer-me ajudar a explicar, a entender o que é aquilo? Eu tenho um colega que é jurista, que eu trago para estas Supostamente coisas. passado nos pórticos há 3 anos ou 4 atrás. Pois. Já ouvi dizer que há aqui uma advogada ou jurista que trata disso muito bem. Isto é uma questão de não é só direitos, é também deveres, não é? Mas mesmo assim, quando nós recebemos uma carta que diz cobrança coerciva, se calhar ficamos na mesma.
Não percebemos que se isto não for pago agora, se calhar podem penhorar o salário a seguir, ou vir buscar o carro. Essas coisas não ficam claras. Porquê é que se usa esta linguagem? Mas intimida até, não é? É um pouco a função. Mas se intimida e a pessoa fica sem saber o que fazer, é como pegar-lhe um grande susto, mas não lhe dizer o que é que ele tem para fazer a seguir. As organizações no nosso país ainda têm um peso muito grande da tradição e do tempo em que havia quem estava lá em cima e quem estava lá em baixo, e a linguagem fazia parte, era uma das ferramentas usadas. Outra era, chegava-se a qualquer sítio e as pessoas estavam literalmente mais altas, não é? A gente queria falar com eles, tinha que estar assim. Portanto, a linguagem continua a pôr-nos assim, a olhar para cima e a pedir desculpa lá, vir aqui incomodar, explique-me lá o que é esta cartinha. Agora, é pouco inteligente, porque tu recebes a carta e pensas, isto foi escrito por um jurista, estou cheio de medo, mas não sei o que é de fazer a seguir. E não cumpres à mesma, e vai para o lixo, não é? Nós trabalhámos aí há tempos com a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, que são aqueles senhores que mandam as multas para casa. Já alguém foi apanhado em excesso de velocidade? Não. Portanto, vocês nunca viram uma coisa destas, eu vou-vos descrever. É um A3, com uma fonte assim, uma letra deste tamanhinho, e lá no meio, algures, diz o que vocês têm que fazer para não ficar sem carta. O que é que acontece a estas coisas? Lixo, sistematicamente. Eu já perguntei a toda a gente que eu conheço que recebeu quem tem recursos manda para um advogado e o advogado que trata. Mas a maior parte das pessoas, a primeira coisa que faz é que medo, lixo, pode ser que eu nunca tenha que ver isto. E, por exemplo, podiam não poder conduzir durante 3 meses, andam a conduzir à mesma, podiam ter que fazer outra coisa qualquer e não a fazem. Portanto, isto é pouco inteligente. É uma visão de nós temos que nos proteger, nós temos que usar uma linguagem jurídica para eles ficarem cheios de medo, mas não lhes dizemos o que é que eles têm que fazer a seguir. E até julgo que muitas vezes nessas situações que são muito comuns, bancos, finanças, depois há aqui um paralelismo estranho, porque nós olhamos, lemos, não percebemos e depois vamos a um balcão e alguém, tem que explicar. Melhor ou pior, vai-nos explicar. Mas se no dia a seguir formos ao mesmo balcão e outra pessoa atender, vai dizer qualquer coisa mais ou menos semelhante ou até muito diferente. Pois. Quer dizer, não se escreve bem, mas depois a informação é dada pessoalmente e varia. E varia. E eu acho que as organizações ainda não perceberam bem de qual é o risco, não é? E depois há outra coisa, cada vez que vais a um balcão, com sorte perdes se calhar 2 horas do teu dia. E a pessoa também... Que não estás a trabalhar. Agora multiplica isso tudo pelos portugueses todos que têm que fazer isso. Ou com as cartas das finanças, ou da Segurança Social, ou ir ao banco, ou ir tratar lá na passagem dos pórticos. Imagina, eu até gostava de fazer essa conta, perceber os milhões que se perdem. Com as pessoas ali à espera que se saia a senhinha do bicheiro para perguntar o que é isto. Não é? Aliás, mais me irrita. Dá emprego. Dá emprego. E dá juros também. Também é verdade. Se calhar está compensado. Podemos fazer uma análise mesmo rigorosa. Olhamos para os dois lados da balança. O que mais me irrita nesse caso da multa, o que mais me irrita, o que mais me irrita é eles acharem que eu tenho tempo para estar a ler aquilo tudo. Irrita-me, quer dizer, porque eu ler aquilo tudo, no mínimo vou precisar de meia hora para ler aquelas linhas todas, quer dizer, e acho que me estão a pedir muito, quer dizer, eu já vou ter que pagar, não, eu fiz uma infração, ok, eu pago, tudo bem. E pagas para não ler. Agora, tenho que ler aquilo tudo, não é? Não, ler não é a parte mais difícil. Tu até consegues ler na meia hora. Se calhar a meia hora não consegues perceber. Pois. Nós fizemos uma análise de lembram-se daquele anúncio daquela internet que se punha na corrente e tchá, não vou dizer a marca, mas tchá, em 20 segundos estava feito. Nós fizemos uma análise do contrato. O contrato demorava 90 e tal minutos a ler. E a ler assim, sem fixar nada. Portanto, a perceber devia demorar umas 4 ou 5 horas ou mais. Mas a internet era muito rápida. Portanto, é esta coisa de os contratos não precisam de ser claros, estes textos não precisam de ser claros. Mas a percepção que fica é que isso é feito propositadamente ou não? Tem uma mistura das duas coisas. Por um lado, o faz assim porque sempre se fez assim e porque mudar isto, aí é um trabalhão e depois tem que ir não sei onde para ser aprovado. Por exemplo, nas telecomunicações, depois tem que ir à Anacom para aprovar.
Vai, não é? É uma questão de cultura. E depois também há aquela influência dos juristas que acham que tudo é um risco enorme e se não tiver lá o decreto-lei, o mundo acaba amanhã. Portanto, eu acho que há aqui uma mistura destes dois fatores, a cultura e depois a influência nefasta. Há aqui juristas? Não. Influência nefasta dos juristas nestas coisas. Eu digo isto à frente deles também, não é? Mas a minha dúvida era um bocado essa, quer dizer, todos nós concordamos que é complicado quando comunicam connosco o Estado, nomeadamente o Estado, mas não percebemos bem porque é que tem que ser complicado, porque é cultural, é um bocado essa minha dúvida. Todos nós sabemos disso. Quem emite as cartas certamente também Sabe. terá essa consciência, não é? Por exemplo, na ANSR, nos tais das multas, eles têm a noção de que cada carta são horas e horas e horas só para explicar às pessoas o que é que aquilo significa. Eles têm várias pessoas ao telefone a traduzir aquilo para uma linguagem mais ou menos clara. Vamos continuar a fazer isso? Isto é cultural ou é necessário? Eu acho que há uma questão de inércia, não é? É preciso vencer a inércia. Está a ir. Até alguém pôr uma barreira à frente e dizer para tudo, isto tem que ser feito de outra maneira, é muito difícil. Porquê? Porque as forças que estão à volta estão a trabalhar para aquilo não mudar. Numa organização, às vezes não basta convencer um, é preciso convencer 3, 4, 5, 10 pessoas de que é preciso mudar, porque todos têm algo a dizer sobre aquele documento. Mas já aqui, em termos empresariais, nós, de uma forma ou outra, sabemos que o cliente manda, de uma forma ou outra. E eu acho que nós, enquanto clientes, não exercemos qualquer tipo de pressão. Nós somos muito... Eu acho que nós, enquanto clientes... muito pacíficos. Porque se todos nós que já recebemos uma carta, uma multa ou das finanças, tivéssemos um mecanismo ou um jurista que nos aconselhasse a disputar um mecanismo que criasse problemas, e que de facto fôssemos lá e agora só perde aqui uma hora comigo a explicar e eu agora quero o livro de reclamações e eu agora não sei o quê, o sistema acordava e dizia, espera aí, o cidadão, os nossos clientes estão-nos a dizer que assim não nos vendem, mas como há a questão do poder e nós socialmente não criamos julgo, eu falo por mim, não crio grande pressão, aceito, ok, tenho que pagar, vou. Pois, eu acho que nos países onde isto mudou, é uma mistura de fatores. É, por um lado, os cidadãos, a opinião pública a dizer o que é isto? Estou farto disto, não faço mais isto, vou reclamar, vou chatear. Nos países onde as pessoas têm mais voz, cá não há muita voz, infelizmente. E depois, de cima para baixo, há uma vontade de prestar um melhor serviço, seja ao nível do setor privado, seja ao nível do setor público. Perceber que isto não pode ser, é uma falta de respeito. Ela disse que está na lei. No que toca à comunicação entre o Estado e as pessoas... Não, nós temos legislação desde 91 que diz que esta comunicação entre o Estado e as pessoas tem de ser clara. Mas nós não estamos nos Estados Unidos, porque se calhar nos Estados Unidos a primeira vez que mandasse uma coisa que eu não percebesse e não pagasse e levasse uma multa, era um processo, uma coisa brutal, ainda ganhava uma indenização e eles se calhar iam mudar a seguir. Mas nós não temos isso, não temos maneira de acionar este direito que é nosso. Portanto, e fica um bocado por aí, mas a legislação existe para nos proteger e no setor privado também. Acho que há diretivas europeias passadas para a nossa legislação que dizem que os contratos têm de ser claros. Agora, o que é claro? O que é claro para o jurista da seguradora não é claro para mim, não é? No entanto, há países onde... Rende muito. Rende muito dinheiro. Claro. Pronto, eu acho que isso também, entre aspas, é um negócio. Se estar ambíguo, rende muito dinheiro. Mas isso da ambiguidade vai desde a legislação, que é feita para ser ambígua muitas vezes, até aos contratos que nós assinamos, aos anúncios que vemos na televisão que nos prometem uma coisa e depois nós vamos a seguir comprar quando começamos a utilizar não é nada daquilo, mas já assinámos um contrato, o que é que fazemos a seguir, não é? O que eu vejo é que, mesmo não sendo maquiavélico, não pensando que eles têm muito a ganhar com isto, o que eu vejo é que na parte das organizações privadas, pronto, as empresas, há um grande investimento naquela comunicação de namoro. Não é? No marketing. Enquanto me estão a namorar é tudo em clarinhos, tudo em evidente. Por exemplo, agora a Seguro Direto, não sei se vocês já viram a nova campanha, se não se entende não é direto. Tem uma campanha muito gira, é tudo, nós falamos a sua linguagem. E tem um site que está muito bem feito, tudo claro. Eu pensei, bora, vou ver o contrato deles. É horrível, é o contrato anterior, portanto, enquanto foi o namoro, é tudo em claro e prometemos e fazemos e beijinhos e flores e jantares fora e anéis de diamantes. Depois, a partir do momento em que a gente assina o papel, toma lá o contrato antigo e vai ao advogado se quiseres. Portanto, não há esse investimento na continuação da relação.
Mas porquê? Porque nós somos passivos, não é? Porque temos má comunicação, não percebemos, sentimos que estamos a ser roubados e não fazemos nada. Pois. Se entrar agora um bocadinho no business, já tens algum caso concreto em que uma empresa tem aumentado o seu rendimento através de mais clientes, ou whatever o que for, pela introdução da simplificação. Sabes que métricas é uma coisa muito difícil. Os poucos que medem depois fecham-se em copas e não dizem, mas tenho 2 casos, não posso dizer nomes, mas vou contar. Nós fizemos a comunicação de apoio ao cliente de uma telecom há uns tempos atrás e eles mediam, esses medem, mas depois não mostram, mediam o número de reincidências nas reclamações. E chegaram à conclusão que depois de nós simplificarmos aquela comunicação toda, os e-mails, as cartas e não sei o quê, baixou terrivelmente. Muito, pouparam muito dinheiro. Porquê? Porque menos gente nos call centers, menos atendimentos, menos reincidências, menos atendimentos, pouparam muito dinheiro, muito. Eu às vezes penso que a gente veio ganhar à comissão. Modelo de negócio. E mais recentemente também trabalhámos com uma empresa que ia fazer iam fazer uma oferta aos seus clientes. Isto é um caso um bocadinho diferente. Eles iam fazer uma oferta aos seus clientes para os compensar de uma chatice que lhes iam dar. E nós fizemos testes com utilizadores e chegámos à conclusão que os clientes não queriam saber da oferta. Metam lá a oferta no bolso, a gente quer é o serviço a funcionar. Então, mas não querem, é dinheiro. Não queremos, até desconfio quando estão a oferecer dinheiro. E com isso nós dissemos à empresa, não ofereçam nada. Façam a coisa bem feita e não ofereçam nada. E aí eles pouparam 2 milhões de euros. Portanto, estão a ver, não é só a clareza na linguagem, mas também a clareza em toda a interação com o cliente. E o teste com utilizadores é que mostrou que não valia a pena, as pessoas até levavam a mal. 2 milhões de euros? 2 milhões, estás a ver um sex vida de 1%. Já era bom. Mas há mais case studies, não há cá em Portugal, porque é tal coisa quase ninguém mede, mas há muitos case studies internacionais que mostram que é possível poupar muito com a clareza. E depois não é só isso, depois também tem o lado do namoro, uma coisa quando é feita de uma forma clara, a gente pode dizer toda a gente, estou a fazer isto de uma forma clara, é por vocês e gera confiança. Mas é importante é depois não puxar o tapete a partir do momento da assinatura, manter ao longo de toda a experiência a tal clareza e a tal transparência, não é? No fundo é isso que se pretende, é transparência. Voltando ainda à primeira parte da tua intervenção, quando estás a dizer que tinhas colocado muitas sementinhas, fizeste o follow-up das sementinhas? Sim, andava sempre a regá-las, sempre. Houve sementinhas que demoraram 5 anos a germinar, porque há organizações que, embora consigas encontrar lá dentro um champion que diz eu quero muito simplificar, aquilo é tão grande, tão pesado, que às vezes as coisas demoram, não é? A conseguir ver a luz do sol. Sim, temos seguido algumas que morreram pelo caminho, às vezes basta haver uma mudança a nível de administração ou de governo ou coisa assim e vai tudo por água abaixo e é preciso começar outra vez. Mas algumas delas, passado algum tempo, começaram a germinar. Mas arranjavas novos argumentos para... Novos argumentos, ia lá mostrar coisas que tinha feito, coisas mais recentes, parecidas com a área deles e... Sim, não se pode chegar lá, entregar um PowerPoint, uma apresentaçãozinha e ir embora. É preciso estar sempre a lembrar que aquilo faz sentido, mas não é com o mesmo argumento, é com, olha, veja aqui o que nós fizemos com não sei quem, olha, está aqui um artigo para ler se quiser, está aqui manter o contacto e manter pronto, a informação a pingar do outro lado. Até muitas vezes a nossa estratégia era dar argumentos àquela pessoa que nos abriu a porta para ele andar ou ela andar a convencer os outros todos. E até hoje nós trabalhamos muito assim, não andamos a partir pedra em sítios onde é só pedra até lá 100 metros abaixo. Se alguém nos diz, isto é o que nós queremos, mas eu ainda não consigo, então o que é que precisas para conseguir? E vamos trabalhando em conjunto até a coisa avançar. E há coisas que são rápidas e outras que demoram muito tempo, não é? E é isso, essa a dificuldade de uma ideia que é, para o nosso país, pelo menos, muito nova e diferente, não é? É que não faz parte do vocabulário de quem pensa em soluções, não faz parte da caixinha de ferramentas que eles têm ali. Quando encontram um problema, não pensam, vamos usar isto. Nós temos que pôr lá várias vezes a ferramenta que queremos que eles usem, até quando se habituar a usá-la, a pensar nela quando surgem os problemas. Ou seja, é um conceito novo e as pessoas não querem arriscar. Fizeste de bordo? Sim. Não muito, mas sim. Fiz uma que foi quase de borla.
no setor público. Foi um dos primeiros trabalhos da Português Claro e era um trabalho grande. E nós queríamos mesmo agarrar o trabalho. E então concorremos contra uma grande consultora e fizemos um preço tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho, que recebi um telefonema a dizer: "Oh Sandra, há aqui uma lei que proíbe eu aceitar esse preço." Experimente duplicar isso e a gente depois fala. Então está bem, duplicar, ganda pinta. Eu pensava que era muito, não é? Mas foi quase trabalhar de borla. Depois, quando o trabalho vem, é que nós percebemos. Mas às vezes é preciso, porque é uma área nova, não há nada feito. Nós temos tão pouco chão que não dá para mostrar. Às vezes é preciso andar ali a fazer coisas de borla ou quase de borla para conseguir mostrar, mas depois isso parou. Depois também é preciso saber quando é que isso tem de parar. Nós ainda recebemos muitos pedidos para fazer coisas de borla neste momento. Pois, mas têm que ser muito estratégicos. Muito estratégicos. Senão não vale a pena. Só por fazer o bem não vale a pena. E também fazemos o bem. Também fazemos coisas de borla, mas intencionalmente de borla, não é? Porque nós temos um lado muito grande de missão. A empresa foi crescendo e é quase como se aquela ideia de ter uma campanha, tal guerrilha de que o Martin falava ao início, de andar a queimar coisas, teve que ficar para trás de alguma forma, porque não dá para andar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ter uma reunião com o secretário de Estado não sei quantos e estar a pegar fogo a coisas em frente à Assembleia no mesmo dia, não liga muito bem. É preciso pensar estrategicamente como é que se chega lá mais depressa ao sítio. Mas há um lado de missão que é muito forte. A gente começou a fazer isto porque queremos mesmo ver mudanças e ver diferença. Queremos que aquelas pessoas como o Sr. Domingos, que estavam excluídas e não conseguiam perceber e eram altamente prejudicadas, deixem de ser tão prejudicadas. Há alturas em que a coisa vai acontecendo mais depressa e outras em que acontece mais devagar. Mas claro que nós continuamos a preferir os projetos que têm impacto social. E eu ainda acho, no fundo, que a Português Claro é uma empresa social, que é um modelo que cá não existe, mas é uma empresa que nasceu para fazer algo, para criar uma diferença, para melhorar a vida das pessoas. Claro que quando estamos a trabalhar com telecoms, a fazer coisas que se calhar não têm nada a ver com isto, é difícil pensar, será que isto melhora mesmo a vida das pessoas? Pá, um bocadinho, sim, um bocadinho. A gente diz a nós próprios, sim, melhora um bocadinho. Se eu chegar ao site e conseguir entender o que me estão a tentar a vender, melhora um bocadinho. Não melhora tanto como um projeto de segurança social, por exemplo, ou das finanças. Mas não dá para ir a todas ao mesmo tempo, não é? E às vezes não há disponibilidade. Portanto, o lado de missão continua a ser importante. E às vezes é no âmbito deste lado de missão que nós fazemos alguns projetos à borla e ajudamos outras pessoas a simplificar e a clarificar. É que equilibrar as duas coisas, porque tem que se manter a alma viva, não é? E foi esse o impulso inicial, e as coisas vão andando cada vez mais depressa, mas de vez em quando temos que parar e pensar: a alma ainda está viva? Está, então vamos continuando. Mais alguma questão? Eu gostava só de partilhar, a nossa empresa é uma empresa de consultoria em turismo, a nossa praia é turismo. E aquilo que nós fazemos é um bocadinho diferente daquilo que a Sandra faz. Acho que a Sandra tenta, com a sua ideia de negócio, quebrar barreiras, enfim, mexer com o sistema. Há bocadinho deu um exemplo engraçado que eu se calhar tentava passar qual é que é o exemplo que nós fazemos. Quando deu o exemplo da Carta da Segurança Social com a tal letra Arial 6, miudinha, para pessoas de 60 e tal anos, não é? 69 para cima. Aquilo que eu na minha empresa fazia era assim. Ora bem, eu não mudava a carta, apenas dizia que havia aqui uma oportunidade para multióticas. Porque aquela malta com mais de 60 anos tinha um desconto engraçado e conseguia fazer. Tinha ali uma vantagem interessante para poder ler aquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que a Sandra no seu negócio, e como é um negócio que é arriscado, acho que a pergunta que o Celso fez há bocadinho, se calhar devia pensar muito bem nessa história do modelo de negócio. Porque se for capaz de monitorizar aquilo que são os ganhos, as poupanças diretas ou indiretas que uma organização pode ter pela implementação daquilo que se propõe fazer, pode muito bem ganhar muito mais dinheiro que alguém, não sei o que ganha, mas imagino que ganhe bem, pode ganhar muito mais. Nós fazemos um bocadinho isso também, corremos muitas vezes risco com os nossos clientes, na perspectiva de depois a seguir poder ir buscar com as taxas de sucesso. Pois. É assim, eu estou sempre... Está bem, a gente conversa. É assim, eu estou sempre aberta a novas ideias e acho ótimo pensar nessas coisas. Nós temos neste momento um gestor de projeto que está obcecado com métricas e anda sempre atrás das métricas, mas o que é facto é que muitos dos nossos clientes não abrem mão, aquilo é business intelligence e eles não largam, não é?
E a gente não tem como obrigar. Mas sim, há espaço para pensar noutras coisas. Mas é importante ter pelo menos uma noção, às vezes nem que seja anedótica, do impacto que as coisas tiveram, não é? Números é muito melhor, obviamente, sim. Eu gostava também de abordar aquela questão da sementeira, ou seja, temos uma dimensão enorme, somos um ou dois a começar com uma ideia e vamos bater às portas, não é? Vamos bater às portas às tantas de polos gigantescos, não é? Uma pessoa ir bater à porta de uma Portugal Telecom, de uma segurança social, deve-se sentir uma sardinha ali em frente a uma baleia, não é? Portanto, não. Não. Portanto, ou seja, no meio daquela baleia, como é que uma pessoa consegue encontrar ponto de contacto? Como é que consegue esgravatar o caminho até a pessoa que é responsável pela maneira como são escritas as cartas que vão para tudo? Há de haver algum responsável, ou se calhar às vezes é daquelas coisas que ninguém é responsável, as coisas vão-se fazendo e não há um responsável. Portanto, como é que se chega a esse coração das empresas? Às vezes é de formas muito indiretas, outras é diretamente ao assunto. Manda-se o e-mail ao administrador e se ele abrir, pronto, já estamos lá dentro, não é? Depois temos é que os convencer. Ao início, a minha experiência é que tentar sempre ir o mais alto possível para aquilo que eu me sentia preparada para fazer, para não me sentir como uma sardinha, para ser capaz de ter um interlocutor cujo nível de decisão estivesse ao nível do que eu lhe estava a propor. Portanto, haver ali um equilíbrio. Se calhar não ia falar com o administrador da PT, não é? Como chegar aí? Como arranjar o nome da pessoa? Vale tudo. Apanhas listas, ligas, perguntas ao teu primo, vale tudo. A pior coisa que eu fiz foi ficar à espera que alguém me desse um contacto. E foi o exemplo da PT, exatamente. Em vez de fazer a minha abordagem natural, que é sentar-me ao telefone e só largar quando tivesse encontrado a pessoa certa, alguém me disse, eu conheço uma pessoa que te vai dar um telefone dessa pessoa. Eu pensei, pronto, é um canal direto, fica à espera. E esperei cerca de um mês. E quando eu liguei a essa pessoa, ela disse, onde é que você estava há um mês atrás? E eu ia morrendo. Nós acabámos de fazer um projeto enorme, vocês eram mesmo a empresa ideal para ter feito isto connosco. E eu aí aprendi a lição. Nunca mais esperar pelo contacto que alguém vai passar um dia e fazer um favor, não sei o quê. Ou é logo ali, e é persistência. E é ganhar resistência ou não, resistência à frustração e resistência ao falhanço. É assim, tens vergonha? Está bem, mas finges que não tens. Por exemplo, uma vez convidaram-me para uma coisa detestável, mas pronto, convidaram-me para uma coisa. Eu politicamente estou no espaço, não quero saber mesmo. Mas há governos que são mais simpáticos para estas coisas e outros que são menos simpáticos. Então convidaram-me para os 100 dias do governo de Sócrates. Então estava o Sócrates com montes de gente sentada aos pés dele, parecia o Jesus a pregar. E eu pensei, bem, pronto, há coisas que têm que se fazer. Lá me sentei aos pés do Sócrates durante um bocadinho, esperei, havia várias outras pessoas, umas que quando chegou a vez deles falarem conseguiram conter-se, outras que não, que disseram coisas mesmo agressivas. Foi uma coisa interessante. E no fim eu pensei, bem, se eu não for falar com ele, eu não ganhei nada em estar a fazer este sacrifício. E estava com uma colega que é membro do PCP e que estava a passar a estar ali, dizia, pá, vai lá, é que se tu não fores lá, eu acabei de fazer a coisa mais horrível da minha vida e não ganhamos nada com isto. Então fingi que não tinha vergonha e fui lá até com ele. E dizer, olha, eu gostava muito de falar consigo sobre Ele ficou assim meio a olhar para mim, ligo para não sei quem. Pronto, obrigada, adeus, tchau. Sabes, tens vergonha? Não tens. Naquele momento não tens. Não gostas daquela pessoa, gostas daquela pessoa. Isso não interessa nada. Vais ali e fazes o que tens a fazer. E vai batendo. Água mole em pedra dura. É só isso. Eu acho que é só mesmo esse o conselho. Depois, quando as coisas começas a ter um nome, começas a ter coisas para dizer, também é deixar que... Como é que se diz em português? Word of mouth. Desculpem lá que eu tenho um cérebro um bocado bilingue. Passa-palavra. O passa-palavra, às tantas o passa-palavra é que é a maneira mais correta de entrar, não és tu que estás a fazer força, mas de repente alguém diz, mas aqueles tipos, e as portas abrem-se automaticamente, mas para chegares ao passa-palavra tens que fazer muito trabalho e tocar as muitas portas e conhecer muita gente. Outra coisa que é preciso fazer é ir falar, como eu estou aqui a fazer. Vocês provavelmente não vão ser nunca clientes da Português Claro, mas podem ser apoiantes de alguma forma, não é? Do nosso trabalho de missão. Mas vais a um evento, fazes uma coisa destas, dá-te um PowerPoint giro, uma história boa para contar, dá-te algum trabalho a preparar, mas
ali estão uma ou duas pessoas que vão ficar impressionados com a tua ideia e quando tu lhes ligares eles já sabem quem tu são, ou quando alguém perguntar já sabem apoiar. Portanto, ficar no escritório e ficar atrás do computador é a pior coisa, é mesmo ir à luta e bater às portas e receber os nãos e isso tudo. Quanto tempo é que vocês dedicam a isso por semana? Quanto tempo? Não vou precisar. Então, pá, metade do teu tempo devia ser andar a bater portas e falar com pessoas. Não está. Quando está a burocracia, não posso. Passas a burocracia para outra pessoa qualquer. Mas tem mesmo de ser. A sério, eu nos primeiros anos da Português Claro, tu olhavas para a minha agenda, não dava para acreditar, eu tinha 3, 4 reuniões por dia. Muitas delas nunca deram em nada, mas era um ritmo que era preciso manter. Era intensíssimo. Eu tinha uma pessoa no escritório a ajudar-me só a marcar reuniões. Tem de ser? Tudo bom, em termos de preços, um contrato. Se calhar já muita gente perguntou isto. Olha, nós agora eu sei-te responder a isso, nós agora fizemos uma proposta para uns contratos. Por exemplo, um contrato é capaz de ficar à volta de 5 mil euros, mas sem o ping-pong. O que é que eu chamo o ping-pong? É estares ali com o jurídico durante 5 dias seguidos, até eles estarem contentes que tu não estás a tirar as proteções ao contrato. Por exemplo, nós fizemos um trabalho muito grande com a ANSR, de aquelas multas que vocês nunca viram, de excesso de velocidade e não sei o quê. Nós criámos um design novo, uma linguagem completamente clara. Demorou-nos menos tempo a fazer isso, e isso demorou muito tempo, do que estar lá com eles a lidar com as resistências. Sim, é a mesma coisa. Não é preciso. Porque nós temos juristas na equipa, o que ajuda muito. Mas às vezes não ajuda que eles começam-se a picar e aquilo ainda fica pior. É preciso alguém ir de lá dizer, para. Mas essa parte do ping-pong demora muito tempo quando é com contratos. Por isso é só grandes empresas, grandes organizações. Grandes no sentido de com muitos clientes, com... Para eles faz mais sentido. Ainda há tempos nós tivemos um contacto de uma empresa super engraçada, quer dizer, um bocado mórbida. Super engraçado e mórbido ao mesmo tempo, fazer um repatriamento de cadáveres. E eu pensei, eu quero fazer este projeto, que isto deve ser super giro. Com o contrato para o repatriamento de cadáveres, estava super entusiasmada com a ideia. Mas depois, claro, eles recebem o orçamento e dizem, não dá, não é? Porque não justifica para o tipo de empresa que é, para o volume de negócios que tem, não justifica o investimento. As grandes metem aquilo num bocadinho e fazem na boa. Mas eu estava super entusiasmada com fazer o formulário, não sei o quê. Portanto, sim, são as grandes empresas e também é onde há mais impacto, não é? Imagina, nós trabalhamos com uma PT, por exemplo, e modificamos algumas coisas e aquilo vai para a casa de quase toda a gente. E nota-se aí a diferença. As multas, quando eles finalmente implementarem aquilo, vai fazer diferença. Eles vão ganhar, não sei quanto, mas imagino que eles ganhem milhões com o que vão receber de multas pagas a tempo, porque as pessoas antes não pagavam porque não percebiam que tinham que pagar. Portanto, é chegar ao maior número possível de pessoas, é a ideia. Diz uma coisa, e nós, sem recorrer aos teus serviços, que mindset, que passos é que devemos dar para ter um mindset, digamos, empresarial para falar claro? Olha, eu quando tento rapidamente dizer como é que se fala claro, digo que é para falar ou escrever como se estivesse a comunicar com a avó. Porque tu, quando estás a explicar uma coisa à tua avó, não te metes com termos técnicos, nem com artigos, nem com legislação, nem não sei o quê. Dissecas aquilo o mais possível, usas exemplos muito concretos, tudo muito bem estruturadinho, não lhe dás uma grande conversa e depois ao fim de 2 horas explicas o essencial. Não, começas pelo essencial. Portanto, é fazer o esforço de explicar a coisa à avó. E eu acho que isso já ajuda muito. Depois, claro, podem fazer formação, nós fazemos muita formação, dentro das empresas, sobretudo, mas ensinar as pessoas um método de escrita que conduz a uma escrita mais clara, pronto. É um bocado ao contrário daquilo que as pessoas estão habituadas a fazer. As pessoas habituam-se, sentam-se em frente ao computador e vão escrever. Isso não resulta, não é nada assim. Portanto, nós ensinamos quais são os passos para uma escrita mais clara. Mas mesmo que não faças isso, no dia-a-dia, se pensares, tenho que explicar isto a uma pessoa que não percebe o assunto. Então, se eu explicasse isto à minha avó, como é que era? Veja que é um exercício muito engraçado. O problema é que nós, quando estamos numa área, nós conhecemos os termos, não é? As palavras, e pensamos que os outros também conhecem. Aliás, há um estudo que diz que nós temos a ideia de que as pessoas conhecem 30% mais do que aquilo que eles na realidade conhecem. Agora imagina, 30% já dá espaço para muitos erros, muitas dúvidas, muitos problemas. Portanto, é um bocado afastar-nos disso. Se tu vires, nós quando fazemos isto na formação, é muito engraçado. Às vezes, imagina, num banco, temos pessoas de várias áreas do banco e nós colocamos lá numa parte da formação termos técnicos das várias áreas. Eles não conhecem
sabem os termos da área ao lado e trabalham no mesmo banco há 20 anos. Portanto, imagina quando se põe a comunicar para fora. É só um exemplo, mas... Mas, uma vez mais, formação que dás para grandes empresas. Sim, nós também temos formação aberta. Portanto, a ideia é que as pessoas podem vir à formação. Nem sempre. Não, porque também tem custos, não é? Mas volta e meia convidamos umas pessoas, sim. Nós tentamos, quando não temos os cursos completamente cheios, convidar pessoas de ONGs, por aí fora. Estás a ver? Fazer o bem, estás a ver? Posso fazer uma pergunta que vai insistir muito nesse exemplo da Autoridade Nacional da Rodoviária, não é? Acredita mesmo que as pessoas não pagam porque não percebem ou não pagam porque não querem pagar? Eu acho que também pode acontecer não terem dinheiro para pagar, mas se tu olhas para aquela carta, só para encontrares o sítio onde diz que tem de pagar e a linguagem que está escrito tem de pagar, não diz tem de pagar, diz outra coisa qualquer. A sério, é mesmo difícil de perceber. Contaram? E depois tens uma questão de justiça. Se tu entenderes porque é que tens uma multa para pagar, tu fazes um exame de consciência. Ok, passei neste pórtico, neste tipo. Se tu olhas... Pá, não falas isso que está-me a irritar. Tu olhas e dizes, pá, não sei onde foi, não sei que, mas afinal... Se está tudo em código, não é? E porquê, mas era eu, mas não é... E a tua vontade ou empatia por reconhecer o erro desaparece. É que há outra coisa, não sei, sabes o que é? É que, por exemplo, a mim aconteceu, agora já não, mas há uns anos atrás acontecia muito, eu sou cliente, acontecia muito que era, pá, esta ainda não é para pagar. Esta ainda não é para pagar. Vai haver outra a seguir. Há de haver uma que é essa sim tem que pagar. Agora é que é. Sim, não é verdade, é verdade. E isso, porque a linguagem realmente não era a melhor. Pá, e primeiro que encontrasse aquilo, se é mesmo esta que tem que pagar ou se ainda tem mais 15 dias, um mês e não sei o que fazer, protelar a decisão, não é? Também essa é uma boa questão. E também não estava claro o que é que acontecia se não pagasses. Exatamente. E agora nas cartas novas está claro o que é que acontece se não pagar, ou o que é que pode fazer se não concordar. Também está mais claro. Colaborar com o Ministério da Finanças. Ainda não? Não? Não parece. Eu sei, nós mandamos para lá coisas e eles copiam. Nós temos de volta e meia fazemos uma brincadeira que se chama a Clínica Claro. Temos um dossiê de atrocidades. Sempre que recebemos alguma coisa que é de facto uma atrocidade, imprimimos, pomos no dossiê. E volta e meia pegamos, olha aqui um, então vamos fazer o exercício. Sentamos todos à volta da mesa, reescrevemos aquilo em linguagem clara. E publicamos no nosso site ou no Facebook como Clínica Clara. Entrou este paciente, diagnosticámos os problemas e está aqui a solução. E fizemos um das finanças e mandámos para lá. E eles depois convidaram-nos para uma reunião e não sei o quê, depois a história habitual de não podemos, não há condições, mas depois começaram a tentar fazer, só que pronto, é aquela coisa. É simpático eles tentarem, mas uma coisa é dar a quem faz há muitos anos e sabe fazer e outra é pôr-se a inventar. O que o Celso acabou de dizer há um bocadinho é bem observado, de facto. Falo também por minhas experiências e com quem vou falando, se calhar essa sensação de que há de vir outra a seguir, que é tipo o deadline. É como a história da marcação das operações, não é? Uma pessoa recebe em casa, olha, e não sabe muito, mas é agora, ou ainda vão marcar, ainda vão receber outra a dizer que. Não é? E não perceber mesmo o conteúdo, o que é que aquilo significa, não é? Por exemplo, chamar aquilo um voucher. Pois, por exemplo. Não é? Quando a maior parte das pessoas que usam aquilo não faz ideia. Diz. Ai, desculpa, a seguir. Primeiro aquela senhora. Eu trabalho no organismo da administração pública e há muitos anos que este assunto me interessa. Tem que me dar o seu telefone. Sim, até gostava de depois falar com você. Estão a ver? Sempre. Always on. Por um lado, queria só que esclarecesse aquela experiência que houve durante algum tempo de publicar o Diário da República com o resumo. É nossa, sim. Morreu. A experiência morreu. Foi uma iniciativa do anterior governo, um programa que se chamava Simplegis, que tinha várias áreas para simplificar a legislação, melhorar a qualidade da legislação, e uma delas era publicar junto com cada decreto-lei, portanto há dois tipos de leis, as leis que vêm do Parlamento e os decretos-leis que são feitos pelo Governo. E nós estávamos a trabalhar com o Governo. Cada vez que eles faziam um decreto-lei, nós fazíamos um resumo
em linguagem clara, em português e inglês, e era publicado no Diário da República Online. Tinha o decreto-lei, depois em baixo tinha resumo em português claro ou em linguagem clara, plain English summary. E podia ler-se o resumo. Foi das coisas mais giras que nós fizemos, um trabalhão brutal. Porque aquilo, apesar de haver menos produção legislativa nos últimos tempos, aquilo ainda era intenso, ainda era 1, 2 por dia, e às vezes eram 12 páginas, quando tínhamos sorte, às vezes eram 200 páginas, e nós tínhamos que ler aquilo tudo, ler a legislação anterior, ler as diretivas europeias às vezes, e produzir um resumo de 1, 2 páginas A4 no máximo. Foi giríssimo. Mas depois o que é que aconteceu? Houve uma reação um bocadinho negativa dos professores de Direito e de alguns advogados que acharam que aquilo era um crime, estar-se a fazer aquilo, porque só os advogados é que tinham direito, e os tribunais é que tinham direito a interpretar a lei, e os senhores lá da Presidência do Conselho dos Ministros diziam, mas nós não estamos a interpretar, estamos a fazer um resumo, e está lá uma coisinha a dizer que isto não é a lei, mas eles achavam que aquilo era ofensivo, e se o povo queria perceber as leis, que contratasse um advogado. E então, pronto, tal foi a pressão que quando mudou o governo, os atuais governantes devem ter perguntado a meia dúzia de amigos professores de direitos, mantemos isto ou matamos? Mata! E matou-se depressa. Só explicar, porque eu penso que todas as tentativas que a administração pública possa tentar fazer nesse domínio esbarra sempre com o problema jurídico. Porque em todos os textos de comunicação que agora se chama cliente, Sim, pois. com cidadão, é sempre obrigatório injetar toneladas. Sabe que eu contesto esse do obrigatório, quase todas as nossas discussões começam por é obrigatório. Onde é que está isso escrito? Muitas vezes, é obrigatório porque sempre foi... Não, mas onde é que está escrito que é obrigatório? Está cheio de legislação. Muitas vezes não é obrigatório, outras vezes é. Mas é preciso começar logo por aí. Mas o que é mesmo obrigatório é que essa comunicação seja clara. Isso está na lei. E eu acho que isso sobrepõe-se a tudo o resto. É a lei da modernização da administração. Administrativa, sim. Só. Da modernização administrativa, sim. Diga. Eu queria falar muitas vezes, mas eu acho que aqui seria a ideia ideal. Pela atualidade que nós vivemos, e sabemos, não é? Eu também sou bilíngue, mas com muitos mais anos, e eu realmente vejo, pelo que, portanto, esta senhora ouvinte também esteve a dizer agora, é que realmente vai ter muita luta, muitos papéis a queimar, entre aspas. Sim. Porque, na verdade, ela deu-nos aqui a chave. Nós somos governados por juízes e advogados. E não acredito que iremos ver uma mudança drástica muito rapidamente. Não iremos, porque isto está a entrar em colapso. Pronto, não quero ser muito negativa, mas também tenho um pouquinho de olhos na cara. E na verdade, por mais que a gente lute, e é bom, eu também quero apoiar a luta, porque há 30 anos que ando a lutar aos pouquinhos, mas na verdade estamos numa atualidade destas. Somos regidos e geridos por altos poderes financeiros, etc. Mas isto em todo lado, a nível mundial, é global. Portanto, não é uma faceta portuguesa, não é. O que é certo é que aqui se nota mais, porque fomos sempre, digamos, regidos por doutores, não é? No século passado, e ainda vamos continuar. Advogados e juízes, porque não há hipótese. Por mais que o povo, e a América tem 200 anos de estar o povo a falar, praticamente. Aqui, quando é que o povo falou? Será agora que vai começar? Pois, eu percebo o que diz. Nós olhamos para o Parlamento e são 2/3, penso eu, são advogados. Quer dizer, quando o Parlamento ganha a vida a interpretar leis ambíguas, percebe-se porque é que as leis não são mais claras, não é?
Mas repara, muitas vezes as leis que nos chegam da União Europeia já vêm mal escritas, já são ambíguas, já são difíceis de perceber. Portanto, isto não somos só nós, é mundial. Agora, quando é que o povo vai queimar coisas para a porta da Assembleia? Espero que muito em breve. Estarei lá. Eu tenho pensado bastante, por acaso, nessa questão já há algum tempo da relação entre a complexidade e formalidade da comunicação com a própria vontade de agir. Pronto, o povo, a malta tipo, em Portugal gosta muito de ser formal, tipo quero sempre falar bonito, mesmo até quando não sei, tipo, parece que quero mostrar que sou mais do que realmente sou. E é que parte desde a questão da carta para pagar, que é escrito numa linguagem que eu não consigo compreender, nem me identifico minimamente, e que me tipo, faz com que eu mande aquilo para o lixo, tipo, coisas que começam tão simples como isto, como chegar, por exemplo, à apatia política e social. Eu acredito que tipo, não é tipo, nós não queremos saber, é simplesmente, acho que existe um fosso tão grande em eu identificar-me com, sei lá, com aquele processo. Eu ligo a RTV e vejo um debate e tipo, muitas das coisas não consigo perceber sequer, não consigo identificar minimamente o que está a acontecer, ou parece que está-se a falar no ar. Acho que esta questão, e não é porque não me importa, simplesmente não consigo identificar e eu não consigo identificar, simplesmente deixa tipo, que eu fique, olha, tipo, nem sequer vou tentar chatear-me. É toda a diferença entre o, ok, eu criei aqui uma empatia com esta coisa, identifico-me, vou agir, não me identifico, não vou agir. Claro. Sim, tens toda a razão. Sabes que temos falaram de um estudo, acho que foi na Alemanha, que dizia que grande parte da distância que sobretudo os mais jovens sentem em relação à política tinha a ver com a linguagem dos políticos. Tinha a ver com o facto de eles criarem uma linguagem que é artificial, que é destinada muitas vezes a esconder a realidade, outras vezes é só armada ao pingarelho, estás a ver, com expressões complicadas para esconder que de facto muitas vezes são coisas simples, não é? E para mentiras e tudo mais, e as pessoas tipo, ok, não tenho nada a ver com isto, não quero saber disto, isto não é o meu mundo. Mas sim, tens toda a razão. A linguagem é uma ferramenta do poder, desde o médico que te dá um diagnóstico que tu não percebes e ficas agarrado ao médico para sempre porque não consegues tomar uma única decisão porque não percebeste o teu diagnóstico, não é? E ele é que te vai ajudar a decidir tudo daqui para a frente, tu não podes fazer nada sozinho. O advogado, que também quer ser sempre o intermediário entre as pessoas e a lei é para nós todos, a lei devia ser clara como a água. Nós não devíamos precisar nem de resumos em linguagem clara. Quando me propuseram fazer os resumos, eu disse, só se me prometerem daqui a 5 anos já não são precisos. Já não eram de facto, mas não é por aí. Mas a ideia é que o resumo é uma solução de compromisso. Eu não quero que as leis portuguesas precisem de resumos em linguagem clara para ser percebidas. Idealmente não seria assim, seriam muito bem escritas. O que eu acho que falta aqui é um sentido de responsabilidade. Para as empresas é só serem espertas, eles têm que perceber que isto vai dar dinheiro a ganhar. Eu não me estou preocupada com isso, mas a relação entre o Estado e as pessoas é um sentido de responsabilidade. E é uma vontade também de ser transparente e de ser responsável pelo que se faz, de poderem vir pedir-nos contas. E isso agora, por uns tempos, não vai acontecer. Mas é aí que se cria a apatia também, tens razão. Essa é uma questão pertinente, porque do ponto de vista empresarial nós podemos pôr duas coisas nos pratos da balança. Uma é dizer, será que eu não ganho mais não falando claro? E outra, o que é que eu vou ganhar falando claro? Sim. Eu acho que ainda temos a pesar muito para o lado do se eu não falar claro, fica ambíguo, vale tudo, e se depois o cliente não estiver satisfeito, vai para tribunal e demora 10 anos e, entretanto, já fiz o meu negócio. Isso são vistas curtas. Na minha opinião, isso são vistas curtas. Mas eu acho que tens razão. Nada como um estudo que mostre mesmo uma hipótese contra a outra. Pronto, é fazer as experiências. E eu partilho esta experiência. Às vezes, quando converso com o Carlos, vamos a um cliente e no final saímos lá dizendo bolas, mais um quer ser enganado. Porque nós falamos claro e a pessoa, mas será que eu vi não sei onde que não era tão caro, que não funcionava assim? Nós, olha, mas está aqui um estudo que nós fizemos, tem mesmo assim, temos um histórico. Ou seja, muitas vezes há aquela vontade de não falar claro porque o negócio resulta mais fácil. Mas é durante pouco tempo, depois também tem a ver com a boa fé, má fé, da boa vontade, percebes? Se estás a queimar os teus clientes... Que a empresa se propõe, não é? Só que eu acho que as grandes empresas, esses custos de não ser claro e de não ser transparente, quase que são escondidos
de quem está lá mais acima a tomar decisões. Por exemplo, eu não sei se o Zana Albava percebe a implicação que tem uma pessoa chegar a uma loja e não conseguir resolver um problema e ligar para um call center e andar 3 meses para resolver um problema. Queria-se ali assim que eu puder, não é? Eu estou convencido que ele é capaz de fazer. Tem sensibilidade para isso. Não sei, não lhe sei dizer. Só uma questão, eu estou aqui a ouvir, estava só voltando à questão que o Ricardo Miguel colocou. Nós, ideias de negócios, pequenas empresas, com 3, 4 pessoas a trabalhar aqui diariamente, centradas, focalizadas no negócio, para além de pensar na nossa avó, que é um bom princípio, mas passamos a maior parte do dia a pensar no nosso negócio, tem que ser, como é que vamos rentabilizá-lo, como é que vamos ganhar dinheiro com ele. Se há mais alguma receita, obviamente que a receita não existe, até que falamos de pessoas e quantidade de pessoas, a receita é sempre diferente. Mas se há mais alguma forma que nos permite manter a mente limpa e conseguir distanciar-nos do negócio naquela altura para não termos que contratar a Sandra daqui a ela, quando formos grandes empresas, não é? Porque enquanto pequenas não temos hipótese. O bom era chegarmos a grandes empresas e não ser preciso. Sim. E não ser preciso quer dizer que estamos desde hoje a falar claro. E como é que nós conseguimos fazer isso de uma forma perfeitamente, como pensamos no negócio, como é que somos capazes agora, não vou pensar no negócio, vou pensar a falar fácil. Em comunicação. Alguma forma, algum modelo, sem ser só para a avó, não é? A avó já é um bom princípio. Pensar na avó, na saúde de alguém é um bom princípio. Eu costumo pensar na minha filha. Por exemplo, tem 7 anos, por exemplo, e faz sim. algumas perguntas, o que é que tu fazes agora, papai? E eu tenho que falar para ela, explicar aquilo que faço de uma forma que ela tem que perceber. É que comunicar a vossa ideia... A avó pode ser um bocado esotérico se ela já tiver morrido. Pois, é o meu caso, que eu já tenho duas e já morreram. É assim, eu acho que faz sempre parte de pensar um negócio, pensar como é que vamos comunicar um negócio. É que se não dedicarmos tempo a isso, podemos não ter a oportunidade de fazer um negócio. Esse foi o ponto que a Sandra falou inicialmente. Eu pensei que ia avançar um bocadinho mais quando disse é muito importante tentar dizer que o meu negócio tem essas características, tem essas vantagens, tem isto tudo. Sim, mas isto serve para quê? Vocês têm que ter histórias para contar. Têm que passar das características para as histórias. Claro. Porque quem está do outro lado, características não toca. Eu penso sempre, um bocado nisso, ou seja, eu deixo de pensar em características, eu sei que aquelas características do meu produto, do meu serviço, vão fazer com que a pessoa que as compre tenha alguns benefícios dela. E é nessa perspectiva que eu faço sempre a transposição do meu negócio para o mercado. Mas, por exemplo, não precisa de se preocupar em ser uma empresa muito grande para contratar uma empresa para ajudar. Por exemplo, aqui mesmo há pessoas que o podem ajudar, porque pelo que eu já percebi, há pessoas aqui que trabalham conteúdos para empresas. Portanto, é uma questão de bater na porta ao lado e dizer ajuda-me aqui a criar uma história. Mas é caro. Está a ver? Voltamos à mesma questão, mas ela também não trabalha de forma. Está bem, mas não tem que ser uma fortuna. Não, mas a questão é esta. Pode haver uma troca, não sei qual é o seu negócio, mas pode haver uma troca. A minha questão é assim. É mentira. Não, é uma grande mentira, por acaso. Está a ver? Deve ser assim para dar muito forte para cada um. Mas era esta questão muito simples. Cerveja dá para contar histórias espetaculares. Cerveja artesanal. Está bem, melhor ainda, adoro. Está a ver? Não é cerveja, é uma refeição. Mas à volta da cerveja, a cerveja é ideal. Produtos, se calhar, de informática e coisa assim é mais difícil, mas cerveja dá para contar histórias brutais. Depois de 4 ou 5. Agora a questão aqui é, deixamos o investimento nisso para quando já formos uma grande empresa ou investimos nisso para nos tornarmos uma grande empresa? E era essa a perspectiva que eu gostava de ter batido um bocadinho mais. Invista nisso para se tornar uma grande Eu acho que é fundamental empresa. nós, ideias de negócio e pequenas empresas, investirmos nisso hoje para nos conseguirmos transformar numa grande empresa. E não mais tarde, quando formos grandes empresas, os nossos clientes começarem a dizer mas este contrato tem que estar, esta situação, vocês... E nós aí já temos que andar para trás e repensar outra vez o processo todo. Era nessa perspectiva. É que vocês podem contar a vossa história, desde a comunicação de cima, ao marketing, essas coisas todas, até ao site, ao contrato que fazem, aos formulários que põem no site. Podem alinhar isso tudo e criar uma experiência para quem contacta com a vossa marca, ter aquele feeling quentinho e bom da cerveja artesanal, desde o primeiro momento que abre o vosso site até o momento em que assinam um contrato convosco. O problema é que muitas vezes há uma discrepância, nós temos um site muito giro e depois o resto é tudo muito horrível. Tentar unificar isso e investir nisso logo de início. Logo de início. A cerveja artesanal é super bom para contar histórias. Está bem. Maldita? Ainda por cima. Esse nome é engraçado. Sim, nós criámos a história, a história atrás do nome,
é verdade. Comunicá-lo de uma forma, não é? Damos uma história à volta da norma. É por aí, é por aí. As pessoas já percebem porque é que chama maldito. Estamos a tentar fazer. Eu acho que está aí no bom caminho. Sim, mas é devagarinho. Há quanto tempo é que É só começou? que não tenho voz. Mas tem uma filha de 7 anos. Uma questão. Acha que no sistema de ensino português existiu ou existe algum momento em que essa preocupação com a pobreza é passada por causa Olha, eu já não conheço em pormenor o que está a ser dado no currículo de português. Aí há tempos nós tivemos um contacto com a Associação dos Professores de Português e o que nos foi dito é que, infelizmente, mas pronto, de alguma forma, infelizmente, o foco ainda é muito na literatura. O que é interessante, mas e o dia-a-dia, e o cotidiano? E falámos da possibilidade de uma parceria para fazermos programas paralelos em que os miúdos tivessem que olhar para contratos, para formulários, para o tipo de documentação funcional que no dia-a-dia temos que lidar com ela para nos conseguirmos orientar. Mas não sei se isso chegou a acontecer. E o que eu vejo é que a maior parte das pessoas continuam a sair da escola completamente despreparadas, não é? E com um nível de literacia baixíssimo. Não são capazes de preencher um formulário, não é? Ainda para aí há 2 ou 3 anos saiu um estudo da OCDE em que dizia que 25% dos jovens até aos 24 anos estavam num nível mais baixo de literacia, ou seja, praticamente não sabem ler e escrever. Isto é brutal. Para um país, 25%. Em termos, se pensarmos de uma forma puramente funcional, em termos de força de trabalho, para que é que nos servem 25% dos jovens que não sabem praticamente ler nem escrever? Portanto, eu acredito que as escolas não estejam a fazer um bom trabalho nessa área, não. E eu vejo isso, quer dizer, nós damos formação nas empresas a pessoas com licenciaturas e mesmo essas pessoas não sabem compor um documento claro. Não sabem interpretar, ler um contrato, não sabem interpretar a conta de eletricidade. A culpa não é delas, em alguns casos, não é? Isto tem que ser um equilíbrio. As organizações têm que produzir coisas mais claras para as pessoas perceberem, contas, contratos, essas coisas todas, mas as pessoas também, se saem da escola sem saber pôr uma letra à frente da outra, também não há milagres, não é? Perdão. Diz. Não sei se conhece o Rap Genius. O Rap Genius faz, basicamente, torna as músicas de hip hop, escreve o sentido e o que elas significam, basicamente é um serviço de anotações de lyrics. Eles têm esse modelo de negócio e querem evoluir com uma visão para outras coisas. A parte interessante aqui era, nunca pensasse fazer um serviço web para consumidores finais, onde pusesse esses contatos tipos das finanças, das multas, da água, etc., anotados, em que dizia, nesta coisa, o que se diz aqui realmente é isto. Porque isso parecia muito interessante, porque depois tu podias chegar às finanças, ou à Galp, ou à EDP e dizer 1000 pessoas por mês vêm fazer download e não percebem que isso é, portanto está aqui uma necessidade clara e que vocês tinham essa vantagem para o consumidor final que escreviam o que fazer só. Isso é uma boa ideia. É assim, nós já pensámos em fazer algumas coisas disso. Por exemplo, aí há tempos saiu acho que foi um aviso qualquer das finanças para as pessoas que eram trabalhadores independentes, tinham que preencher uma coisa no IRS, senão Segurança Social, um grande caos. E nós fizemos isso e disponibilizámos. Só que há um problema. Este trabalho não se faz no vazio, ou seja, para eu ter a certeza que aquilo que eu estou a escrever está correto, como muitas vezes a matéria-prima é tão ambígua e está tão mal feita, eu tenho que falar com quem escreveu. Percebes? Eu não trabalho no vazio. Eu tenho que sempre trabalhar com os peritos da organização. Portanto, é um bocado arriscado eu estar a pôr uma coisa no site a dizer isto significa isto sem ter o input deles. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Se quando eu tivesse 100% de certeza que aquilo estava correto, a ideia é boa. Obrigada. Mais? Estamos numa hora. Tá? 3 quartos, sim. Tem que ir apanhar o comboio. Obrigada. Obrigado. Obrigada.